Você já sentiu que Deus estava em silêncio justamente quando você mais precisava ouvir sua voz? Já orou, chorou, acreditou e mesmo assim, a dor permaneceu? Essa é a história de alguém que chegou ao limite da fé e descobriu que é exatamente lá no fundo do poço que Deus começa a fazer o impossível. Conheça Daniel. Um homem simples, trabalhador, conhecido por todos na pequena vila onde vivia. Daniel sempre foi um homem de fé. Desde jovem, aprendeu a confiar em Deus em todas as coisas. Ele não era perfeito, mas carregava no coração uma certeza: Deus estava no controle. Casado com Ana, o grande amor da sua vida, Daniel construiu uma família baseada em princípios cristãos. Juntos, tinham uma filha de 8 anos chamada Sara, uma criança doce, cheia de alegria, que iluminava qualquer ambiente. Mas tudo começou a mudar em uma tarde comum. Sara começou a sentir dores intensas. No início, parecia algo simples, mas com o passar dos dias, a dor aumentava e a preocupação também. Após muitos exames, veio o diagnóstico que abalaria toda a família. Uma doença grave, progressiva, sem garantia de cura. O chão de Daniel desapareceu. Daniel começou a lutar dentro de si. Por quê? Deus? Ele orava, mas sentia que suas palavras não passavam do teto. Via sua filha sofrer e não entendia. Sua fé, antes firme, começou a vacilar. Ele lembrava de tudo que sempre acreditou: que Deus cura, que Deus protege, que Deus é bom. Mas agora essas verdades pareciam distantes da sua realidade. Enquanto isso, Ana permanecia firme. Mesmo em lágrimas, ela dizia: Daniel, Deus ainda está conosco. Mas Daniel não conseguia responder com a mesma convicção. Ele começou a se afastar não só das pessoas, mas de Deus. Parou de orar. Parou de ler a Bíblia. Parou de acreditar mesmo sem admitir. Uma noite, Sara teve uma crise muito forte. Daniel a levou às pressas para o hospital. Horas de espera. Silêncio. Medo. Até que o médico veio com uma expressão difícil de encarar. A condição havia piorado. Muito. As chances eram mínimas. Daniel saiu do hospital em silêncio. Caminhou sozinho pela rua vazia até chegar a um pequeno banco. Ali, pela primeira vez, ele desabou completamente. Chorou como nunca havia chorado. E, em meio às lágrimas, falou algo que vinha guardando há muito tempo. Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor é bom, por que está deixando isso acontecer? Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Apenas dor. Quando voltou para casa, encontrou Ana sentada na cama, segurando a Bíblia. Ela olhou para ele com os olhos cansados, mas cheios de algo que Daniel já não tinha: fé. Ela disse calmamente: eu estava lendo isso e senti que você precisava ouvir. Ela abriu e leu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:5. Daniel ficou em silêncio. Ela continuou: Daniel, nós sempre dissemos que confiávamos em Deus. Mas confiar não é só quando tudo está bem, é quando tudo está desmoronando. Essas palavras atingiram Daniel profundamente. Naquela noite, sozinho, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ele se ajoelhou, sem palavras bonitas, sem discursos, apenas verdade. Deus, eu não entendo. Estou com medo, estou com raiva e estou cansado. Mas eu escolho confiar em ti. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu escolho confiar. Naquele momento, nada mudou ao redor. Mas algo mudou dentro dele. No dia seguinte, Daniel voltou ao hospital diferente. Não porque a situação havia melhorado, mas porque sua fé havia sido restaurada. Ele começou a orar novamente. Não pedindo apenas um milagre, mas pedindo força para confiar. Passou a ler a palavra com Ana. E, juntos, começaram a declarar promessas sobre a vida de Sara. Uma delas se tornou especial para eles. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Os dias continuaram difíceis. Mas agora, havia paz em meio à dor. Havia esperança mesmo sem garantias. Até que, inesperadamente, algo começou a mudar. Os médicos notaram uma leve melhora. Depois, outra. E mais outra. O que parecia impossível começou a acontecer. A recuperação de Sara surpreendeu a todos. Mas Daniel sabia. Não era apenas sobre a cura física. Era sobre algo maior. Meses depois, Sara estava correndo novamente.
rindo, vivendo. Daniel a observava com lágrimas nos olhos. Ele lembrava de cada momento de dor, de cada dúvida, de cada oração que parecia não ser ouvida. E então entendeu: Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava trabalhando mesmo quando Daniel não conseguia ver. Essa história não é apenas sobre um milagre físico. É sobre a fé que permanece quando tudo diz para desistir. É sobre confiar mesmo sem respostas. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez sua oração ainda não foi respondida. Talvez sua dor ainda esteja presente. Mas aqui está a verdade. A fé não é acreditar que tudo vai dar certo do seu jeito. É confiar que Deus está no controle mesmo quando tudo parece errado. E quando você decide confiar, algo começa a mudar. Mesmo que primeiro seja dentro de você. Hoje, Deus está te fazendo um convite. Entregue. Confie. Permaneça. Porque a fé, quando é verdadeira, cura tudo. Se essa história falou ao seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa renovar a fé hoje. Inscreva-se no canal. E nos comentários escreva o que Deus falou com você através dessa história. Sua fé pode ser a resposta que alguém está esperando.